estão em casa nesse momento, hoje nesse domingo de carnaval, dia 11/2/2018. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu sou Ricardo e esse é o Evangelho da Graça de Deus. E como de costume, todos os domingos nós estamos aqui com esse compromisso de estudar a palavra de Deus, como os apóstolos de Jesus, eles pregavam na antiguidade, como Pedro, como Paulo e os outros apóstolos de Jesus pregavam. Nós não pregamos um evangelho de dinheiro, um evangelho de fama, pois os apóstolos de Jesus não pregavam tal evangelho, mas sim o evangelho da graça de Deus, que nós vemos elucidado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, onde nós vemos o apóstolo Paulo, ele citando com a boca dele que pregava o evangelho da graça de Deus. Então, queridos, hoje nessa noite abençoada, nós estamos aqui para estudar mais um pouco desse evangelho da graça de Deus. E a nossa mensagem de hoje, que é uma continuação, que domingo nós já demos a primeira parte e hoje é a segunda parte dessa mensagem, que tem por título A Batalha é do Senhor. Então, querido, se você aprender que a batalha na sua vida pela santidade, pela obediência a Deus, ela pertence a Deus, e você entregar a batalha nas mãos do Senhor, você vai ser vitorioso. Se você aprender conosco nessa noite que a batalha pela cura que você tanto busca e até hoje você não encontrou a cura, mas se você aprender conosco que essa batalha não é sua, mas é do Senhor, e você entregar a batalha nas mãos do Senhor, você vai obter essa cura rapidamente na tua vida. Amém? Há dias atrás, alguns dias, eu tive de tomar banho com água quente, amém? E outras vezes no passado eu tomava banho com água quente e eu adoecia da garganta, de gripe. E essa semana eu tomei banho com água quente de novo e minha garganta quis inflamar. Então, a palavra de Deus, ela diz que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Isso está escrito lá em Isaías 53, você pode conferir, versículo 4 e 5. Mas também você pode encontrar lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 16. Você pode encontrar também a mesma leitura lá na carta de Pedro, se não me falha a memória, 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. Se não for 1 Pedro, é 2 Pedro, mas é o capítulo 2 e o versículo 24. Mas se não me falha a memória, é 1 Pedro mesmo, capítulo 2, versículo 24. Então, lá diz a mesma coisa de Isaías 53. E Mateus também 8 diz a mesma coisa, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Pela sua chaga nós fomos sarados. Então, naquele momento ali veio aquele sintoma. E eu disse, a batalha não é minha. Depois que eu tomei banho com um tempo. Eu disse, a batalha não é minha, Satanás. Essa batalha é do Senhor. Porque pelas feridas de Jesus já fui curado. Meu Deus, eu entrego essa batalha nas tuas mãos. E eu obtive a vitória. A vitória foi minha. Eu não adoeci. Amém? Quero mandar um alô nessa noite abençoada. E uma boa noite para a nossa amiga Déia Santos, que nos acompanha aí pelo Facebook. E também para o seu esposo Zé Antônio. E para a sua filha e para toda a sua família. Então, queridos, e não foi só essa coisa que se levantou na minha vida essa semana. Outras coisas também. E eu disse, Senhor, não vou batalhar. Mas eu creio que a batalha é do Senhor. E eu obtive a vitória rapidamente. Sem esforços. Sem correria. Sem luta. Você está entendendo? Porque Deus, Ele batalhou por mim. E eu falei aqui a semana passada que o Novo Testamento, ele é composto basicamente de descanso. O que é descansar? Você passou o dia trabalhando, você chega em casa, toma um banho, janta, dependendo se é de manhã, se é à tarde, na hora do almoço, meu dia, ou se é à noite. Mas vamos comparar que seja à noite. Então, você trabalhou o dia todo, você chega em casa cansado, toma um banho, janta, o que é que você faz? Você deita numa rede, numa cama e vai descansar. O que é descansar? É você descansar seu corpo ali deitado. Então, o Novo Testamento, amém, é um descanso
para aqueles que creem em Jesus. Jesus ele já fez toda a obra por nós, amém? Quando ele deu a sua vida lá na cruz. Agora nós devemos descansar na obra concluída. É por isso que eu disse, eu não vou lutar, mas essa batalha é do Senhor. Senhor, entrega essa batalha nas tuas mãos e eu simplesmente descanso na obra concluída de Jesus. Amém? Então, eu estou descansando na obra que Jesus fez por mim. Meus amigos, agora nesse momento nós iremos ler o texto que ficou para a gente ler hoje. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Domingo a gente leu por último Hebreus capítulo 4, eu não vou ler mais, amém? Já foi lido semana passada, então agora nós vamos para 1 Samuel, amém? 1 Samuel capítulo 17, aí nós vamos ver sobre batalhas, amém? Então 1 Samuel está lá no Velho Testamento, você que tem sua Bíblia aí, você abre lá no Velho Testamento, livro de 1 Samuel, que foi um profeta de Deus. Capítulo 17 e o versículo do 45 ao 47 diz assim Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei-te a cabeça, e o corpo dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Vamos entender algo. Aqui está falando da história de Davi, onde ele lutou com o gigante Golias. Diz a história, os historiadores, como nós vemos no Velho Testamento, que naquela época existiam homens considerados como gigantes, homens que tinham 3 metros e meio de altura, mais alto do que muitas casas hoje. E Davi, naquela época, ele era um adolescente, um jovem ainda, e a Bíblia mostra que ele era baixinho, que ele era ruivo, de gentil presença. Ele não era um guerreiro, ele não pertencia ao exército da nação de Israel, que era o país dele. Ele era simplesmente um garoto que cuidava de ovelhas no campo. Mas um certo dia ele foi aonde a tropa de Israel, o exército estava acampado, levar algo para os seus irmãos, a mando do seu pai. E chegando lá ele viu de longe aquele gigante gritando, e ele perguntou ao povo o que era. E o povo disseram que o gigante está afrontando o exército de Israel, dizendo que se tiver um homem aqui que tenha coragem de lutar com ele, se esse homem vencer ele e o exército dele, os filisteus, todos vão ser escravos de Israel. Então, não se levantava ninguém ali em Israel com coragem. E na época, o rei de Israel era Saul. Saul, nós vemos na história que entre o povo de Israel, ele era o mais alto. Então ele era mais alto do que todos aqueles outros soldados do exército de Israel. Mas ele mesmo não teve coragem de lutar com o gigante, porque naquela época os reis lutavam também na batalha. Entende? Então, o que nós vemos aqui? Davi, ele confiava em Deus, porque nós vemos, antes dele dizer essas palavras com o gigante, que hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e nós seremos vitoriosos com a ajuda do Senhor. Então, Davi, quando viu aquilo, ele disse: eu vou lutar contra esse gigante e eu vou vencer ele com a ajuda de Deus. Então, levaram ele até o rei e ele disse ao rei que ia vencer o gigante. E o rei
indagou ali com algumas palavras. Então ele disse: rei, eu sou pastor de ovelhas, e eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai no campo. Um leão feroz veio devorar as ovelhas de meu pai, e eu, confiando em Deus, fui lá e matei o leão. E veio um urso também, um urso em pé. Se ele for adulto, diz os estudiosos que ele em pé, ele chega mais ou menos a 3, se eu não estou enganado, é 3 metros de altura. Ele ficando em pé. Não é ele, porque ele anda como um cachorro de 4 pés. Ele em pé, em 2 patas. Então, Davi matou um urso daquele, um leão que é grande também. E Davi não usava espadas, ele usava uma funda, que é como uma baladeira que você bota uma pedra e gira e atira. Então, Davi foi lutar com aquele gigante dessa mesma maneira. Deram a ele, o rei deu a ele a sua armadura, ele não pôde nem andar com a armadura do rei. Mas ele confiava em Deus. Nós vemos na leitura aqui, Davi dizendo assim: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor. Entenda que ele usou o nome do Senhor. Quem é o nome de Deus? É Jesus. Mas naquela época eles ainda não conheciam esse nome Jesus. Eles diziam: nós estamos no nome do Senhor. Mas na verdade eles estavam se referindo a Jesus sem nem saber. No Novo Testamento foi que Jesus veio, que disse que no seu nome os discípulos iam operar milagres e expulsar demônios, curar os enfermos e tudo mais. Então ele disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque quando ele estava afrontando o povo de Deus, o povo que servia a Deus naquela época, eles estavam, ele com o exército dos filisteus, na verdade estavam afrontando a Deus, porque eles estavam afrontando os servos de Deus, amém? Davi levou a briga para o campo espiritual. Então Davi disse, versículo 46 de 1 Samuel 17, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça. Veja que ele disse: o Senhor é que te entregará na minha mão. Davi estava dizendo que a batalha não era dele, mas era do Senhor. Que não era na sua força, que não era na sua coragem, que não era na sua habilidade que ele ia derrotar aquele gigante. Mas o Senhor é quem ia entregar aquele gigante nas mãos de Davi. Amém? Nós vemos, é porque nós não estamos lendo o texto todo, mas se você ler o texto todo, aí nesse momento que Davi se apresentou para o gigante disse: só por acaso eu não estou lembrado do linguajar que ele usa, se eu não estou enganado, ele diz assim: sou por acaso um cachorro para vocês mandar uma criança lutar comigo? Porque Davi na frente daquele gigante era como se fosse uma criança, porque ele ainda era jovem, adolescente, e ele não era alto, e aquele homem ali era mais alto do que todos lá de Israel. E lá em Israel tinha um rei que era mais alto do que os outros povos lá de Israel, mas não se comparava com a altura daquele gigante. Então ele zombou de Davi. E Davi foi e disse que Deus era quem ia entregar ele nas mãos de Davi naquele dia. Ele não disse: é na minha força, sou eu quem vou lhe derrotar, mas é Deus quem está comigo e é Ele quem vai te derrotar por mim. Amém, queridos? Ele é quem vai te entregar nas minhas mãos. Você entenda que Davi estava colocando a batalha nas mãos do Senhor. Então, se hoje nós colocarmos a batalha nas mãos do Senhor, nós também seremos vitoriosos nas nossas lutas e principal na santidade, porque nós vemos no Velho Testamento, nós vemos no Novo, vários versículos que diz: sede santo porque eu sou santo. Deus disse isso. Sede santo porque eu sou santo. Então, ser santo é uma batalha que nós enfrentamos contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra os nossos pensamentos, contra o mundo que se opõe, o que rege esse mundo, as leis que governam esse mundo.
Você está entendendo? E essa batalha nós não temos a capacidade. É por isso que Deus enviou o seu Filho, para que o seu Filho viesse e morresse por nós, para nos limpar dos pecados e nos abrisse a porta para que o Espírito dele viesse. E quando o Espírito dele vem sobre nós, ele nos dá a capacidade de ser santo. Ou seja, ele faz o nosso corpo se tornar obediente a Deus. Amém? A batalha é do Senhor. Nós vamos ver isso aí mais na frente. Então, naquele momento ali, Davi diz que Deus ia entregar o gigante nas suas mãos. E não deu noutra. Davi tirou uma pedra de dentro de um bisacozinho que ele andava, umas pedrinhas dentro. E ele botou a pedra na funda, girou. O gigante ele andava com armadura. Assim como os soldados daquela época andavam com armadura. E conta-se a história que naquela armadura que ele usava, que era de ferro, amém? Eles usavam armadura feita de ferro. E só tinha um buraco na testa do gigante, na armadura dele, que era onde Davi poderia jogar uma pedra para ferir aquele homem. Mas você já viu falar que alguém levasse uma predada na testa e morresse? Uma única pedra, isso é um tiro por acaso de uma arma. Muitas vezes a pessoa leva o tiro de uma arma na cabeça e nem morre. Então Davi de longe atirou aquela pedra e ela foi mesmo lá na testa do homem, onde tinha um buraco na armadura dele, no capacete que ele usava. E a pedra bateu na testa dele e ele caiu na hora e morreu. Agora veja que quem venceu a batalha não foi Davi. Porque ele diz aqui, lá no versículo 47, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Querido, no mundo espiritual, na nossa vida de hoje, é do mesmo jeito. Se a gente acreditar, eu não tenho força de vencer a tentação, mas Deus é quem vai vencer por mim. Essa enfermidade que se levantou na sua vida hoje, meu amigo, minha amiga, seja um câncer, seja uma AIDS, eu não sei qual é a doença, não tem cura. A medicina, os médicos dizem que não tem cura, mas entenda algo nesse momento. Por mais grande, difícil que seja essa enfermidade, Deus ele tem poder. Amém? E ele não precisa de médico, ele não precisa de medicamento, ele não precisa da ajuda de ninguém para lhe curar, para lhe dar a vitória. Amém? Como na batalha da santidade também, ele não precisa da tua ajuda. Amém? Para que você venha a ser vitorioso. Muitas pessoas ficam agoniadas e dizem: eu tenho que ajudar a Deus, eu tenho que ajudar a Deus para que eu tenha a vitória. Quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha por você. A nova aliança, ela é composta de descanso. Amém? Temos que descansar na obra concluída de Jesus. Então, vamos ler agora 2 Crônicas 20, capítulo 20, e versículo do 5 até o 6, depois nós vamos pular para o 14, ler o 14, depois nós vamos ler o 15, que diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, aqui é o templo de Salomão. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ele estava fazendo uma oração. Deixa eu explicar. Se você ler 2 Crônicas 20 todinho,
e lê principalmente também o capítulo 19, que é antes do 20, e lê o 21, você vai entender que se levantou alguns exércitos, algumas nações, pegaram seus exércitos e foram destruir Juda e Jerusalém. O que era Judá e Jerusalém? Jerusalém era um governo só. Então, quando o rei, que é conhecido como o maior rei de todas as épocas, o mais rico, o mais sábio, que o seu nome era Salomão, ele era filho de Davi. Então, quando ele morreu, Israel se dividiu em dois reinos, o reino de Judá e o reino da capital, que era Jerusalém. Ficou sendo como se fossem duas nações, amém? Uma nação se dividiu em duas, como existia no passado, lá na Europa, a Alemanha dividida em duas, amém? Como tem a Coreia hoje dividida em duas. Então, esses reis se juntaram para destruir essas duas nações, que eram uma nação só, que era Israel. E o rei Josafá, amém? Que era o rei de Israel, amém? De uma dessas duas nações, amém? Ele foi orar a Deus, amém? Buscar a ajuda de Deus. E Deus mandou ali um profeta falar com ele, dizer: essa batalha é minha e não de vocês. Nessa batalha vocês não têm que pelejar, mas eu pelejarei por vocês. Vamos ler a continuação aqui. Versículo 6. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus nos céus? Não és tu que domina sobre os reinos e nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Juda e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus. Assim diz o Senhor, vós diz, não temais e nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém, queridos? Eu posso dizer para você nessa noite que essa batalha que você está enfrentando não é sua, mas é do Senhor. Agora, no momento que você entregar ela nas mãos de Deus e descansar no que Jesus fez por você lá na cruz, amém? Porque entenda algo, no Velho Testamento, para os homens serem abençoados por Deus, os homens tinham que obedecer os 10 mandamentos. O rei aqui, ele era obediente aos mandamentos de Deus com aquele povo que estava do lado dele ali, povo daquela nação, amém? Então Deus diz que se a gente for obediente aos 10 mandamentos, Deus vai nos abençoar. Amém? Isso no Velho Testamento. Então no Novo Testamento, Jesus ele veio e cumpriu os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés por nós. Amém? Então lá em Atos, que eu li a semana passada aqui, Atos 10, 43, Pedro na casa de Cornélio disse: Cornélio, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Então Jesus lá na cruz, ele pagou o preço de todos os meus pecados. Quando eu creio que ele foi o meu substituto lá na cruz, que agora eu sou santo pela morte de Jesus lá na cruz, então naquele momento o sangue de Jesus derramado lá na cruz me lava de todos os pecados, e Deus olha lá de cima, me vê santo, então ele abençoa o santo é um obediente a ele, então ele agora vai me abençoar com a vitória nas batalhas, ele vai me abençoar com a ajuda de eu ser santo, que vem através do seu Espírito. Ele vai me abençoar com a cura, porque Jesus levou as minhas doenças. Porque sobre a lei está escrito que se eu não obedecesse à lei,
muitas enfermidades, na verdade todas as enfermidades que existem na terra viriam sobre mim, todo sofrimento, até os homens iam se levantar contra mim, querer me matar, os ladrões me roubar, você está entendendo? Porque isso pertence às maldições da lei, de quem não guardar a lei. Então Jesus, como ele foi fiel no meu lugar, agora eu aceito que a justiça dele é minha justiça. Justiça é santidade, é retidão. Eu aceito que eu sou justo através de Cristo, santo através de Cristo. Então agora eu posso receber todo o bem que Jesus merece, porque ele recebeu todo o mal que eu merecia. Ou você acha que Jesus apanhou tanto, que Jesus sofreu tanto? Pedro lá na sua carta, amém? Na sua epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz que pela pisadura de Jesus nós fomos sarados. No texto original do grego está pisadura e na Bíblia que nós temos também está pisadura. Então pisadura quer dizer que, se você for estudar isso aí no original, Pedro está dizendo que quando bateram em Jesus, ele apanhou, o corpo dele virou uma chaga só. Não era vários buracos, várias pisaduras, vários cortes que ele tinha na sua carne. A carne dele de cima a baixo era como se fosse uma ferida só, de tanto que ele apanhou. Então por isso que Pedro diz que pela pisadura de Jesus nós fomos curados. Então quando você crê que agora você vai receber a cura, porque Jesus já pagou o preço por você, amém? Você diz: Senhor, essa batalha não é minha, mas é do Senhor, e eu descanso na obra concluída. O diabo não pode me enfermar, porque a doença, meu amigo, não vem de Deus. Lhe ensinaram errado com essa história que é uma cruz que Deus nos deu, que Deus está nos provando, que é provação de Deus, você está entendendo? Que Deus quer nos provar. Meu amigo, Jesus nunca ensinou essas coisas. Você pode ler os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos. Jesus curou todas as pessoas que vinham até ele enferma. E eu quero que alguém me prove onde é que está escrito que alguém que veio doente, Jesus disse: isso foi uma cruz que meu pai me deu, lhe deu para você carregar, carregue com paciência. Ou isso é uma aprovação de Deus e quando ele acabar a aprovação você vai ficar curado. Jesus nunca disse isso. Doença sempre foi maldição, sofrimento foi maldição. Era para os que não obedecessem à lei. Você está entendendo? Então quando Jesus veio, ele curava a todos, porque Jesus estava tratando com eles pela graça. Você está entendendo? Porque ele subiu na cruz e pagou o preço. Então agora o povo me disse, o povo ia receber a cura, não porque eles obedeceram, mas porque Jesus era obediente no lugar deles. Amém? E Jesus estava dando a cura através da graça. O que é graça? Favor imerecido. Amém, queridos? Então vamos voltar para o texto. Aonde o profeta de Deus diz: não tem mais, que é lá na parte C. A, B, C, na parte D. Amém? Do versículo 15 de 2 Crônicas 20. Então o profeta diz assim: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu não vou ler o texto todo, mas é bom que você depois lê o texto todo. Então você vai ver que depois daquilo ali, o rei, ele mandou que os tocadores de Israel que tocavam adorando a Deus fossem para a frente do exército e seguissem encaminhado em busca do exército inimigo que estava esperando eles lá na frente. E os tocadores iam na frente cantando os hinos de adoração a Deus. Amém? Adorando a Deus pela vitória que Deus já tinha dado. Mas o exército estava lá esperando. A batalha ainda não tinha começado, mas eles tinham a certeza que Deus ia dar a vitória a eles. E entenda, naquela época, toda vez que havia uma batalha de uma nação contra outra, eles levavam os cantores da terra deles, que adoravam os deuses deles, né? E esses cantores, essas bandas, vinham atrás do exército. Porque se o exército fosse vitorioso, eles cantavam a vitória. E se o exército fosse derrotado, eles cantavam a derrota. E o rei, ele acreditou na palavra de Deus.
que nessa batalha eles não tinham que pelejar, mas a batalha era do Senhor e Deus era maior do que e é maior do que qualquer ser humano. Então Deus ia vencer a batalha. Então eles colocaram os adoradores na frente do pelotão do exército e eles foram ali adorando a Deus. E você sabe que antes dele chegar no campo de batalha, eram vários exércitos que tinha ali. Eu não estou lembrado agora o número, mas você lendo o texto, o capítulo 19, o capítulo 20 todo, o 21, você vai entender. Então ali aqueles exércitos começaram a lutar uns contra os outros, antes de o exército de Israel chegar lá. Eles antes estavam tudo unidos para destruir Israel, mas antes de Israel chegar, eles começaram a lutar uns com os outros. Quando Israel chegou lá, estava todo mundo morto. Veja que era tão grande o número do exército, quando eles vão, naquela época, quando eles iam para a peleja, eles levavam ouro. Não existia relógio de ouro naquela época, mas eles tinham pulseira de ouro, brincos de ouro e muitos utensílios de ouro. E eles levavam para as batalhas aquilo ali e muita comida. Você está entendendo? E nós vemos aqui nessa história, eu não vou ler o texto todo, depois você pode ler, que passou, se não me falha a memória, foi 2 dias ou foi 3 dias o exército de Israel com o de Judá, só ajuntando os despojos que ficou da guerra. O que era os despojos? Era espada que eles deixaram, lanças, escudo, armadura, adereços de ouro como pulseiras, brincos e muitas coisas de ouro que ficou, coroas de ouro dos reis que estavam ali, que comandavam aqueles exércitos, você está entendendo? Eles passaram, foi 2 ou foi 3 dias juntando só esse despojo aí, o que eles tinham deixado de riqueza ali. Porque todos se mataram. Você está entendendo? Um exército começou a lutar com o outro e quando o povo de Israel chegou lá, não tinha era nada. Mas veja que houve a fé do povo de Israel. Quando eles ouviram o profeta dizendo, não tem mais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Ei, descanse na obra concluída. Jesus já fez tudo por você. Eu falei lá na rádio hoje que quantas vezes eu sou tentado pelo inimigo para pecar contra Deus e eu não tento, você está entendendo, vencer a tentação. Eu não luto para vencer a tentação, eu simplesmente digo, Senhor, a batalha é tua e eu não vou pelejar. Muitas vezes, porque quem tenta é o diabo. Eu digo, Satanás, eu não vou lutar nessa tentação sua para vencer essa tentação. Porque a batalha não é minha, mas é de Deus. Você está entendendo? E eu descanso na obra concluída de Jesus, que eu já sou salvo, santo em Cristo. E você sabe que, por maior que seja essa tentação, como um edifício muito alto, ela cai na minha frente, ela desmorona. Você está entendendo? Porque entenda algo. Muitas vezes as pessoas, quando eu falo assim, elas dizem, fulano é muito cabido. Outros dizem assim, você é um prostituto. E outros dizem outras tantas palavras. Mas entenda algo, todo homem, ele acha as mulheres bonitas, todo homem quer as mulheres. Então, Jesus ele disse que se eu, qualquer homem, olhar para uma mulher com segundas intenções, eu já adulterei com ela antes de se deitar com ela numa cama, você está entendendo? E nos 10 mandamentos, o 10º mandamento é não cobiçarás. Então quando você olha para uma pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo, e você deseja ela, você já adulterou com ela, você já fornicou com ela, que fornicação é o sexo sem o casamento. Que o casamento é uma aliança que você tem com aquela pessoa, uma aliança para o resto da vida. Você está entendendo? Que as pessoas não estão entendendo o que é um casamento hoje e por isso que estão aí casando e separando igual troca de roupa. Então, Jesus disse que só em você olhar e desejar, pronto, já pecou. E isso aí, eu mostrei lá na rádio hoje, no programa da rádio, lá em Mateus não, foi João capítulo 7, o versículo
Eu não lembro se foi o 7 ou o 8, aonde eu vou abrir minha Bíblia aqui. João capítulo 7, você pode abrir sua Bíblia aí, para a gente ler. Aqui é só um versículo que nós vamos ler, versículo 19, que versículo 7, versículo 19, Jesus diz assim: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós as observa a lei, por que me procurais matar? Observar, a palavra observar aqui é obedecer, que é também guardar. Amém? Então Jesus disse, não foi Moisés quem deu a lei a vós. Jesus estava diante de uma multidão de doutores da lei, fariseus, pessoas que pregavam os 10 mandamentos. Ele disse, não foi Moisés quem vos deu a lei, e vocês não observam a lei. Jesus estava dizendo, vocês não guardam a lei. Você está entendendo? Jesus disse isso. O que é que Jesus estava dizendo? Vocês dizem que tem a lei, mas não obedecem à lei. Então Jesus estava dizendo que todos eles pecaram. Então entenda. Quantas vezes o diabo não já me tentou nessa área? Eu disse, Satanás, eu não vou lutar contra essa sua tentação. A batalha não é minha, mas é do Senhor. E aquela tentação todinha cai por terra. Você está entendendo? E eu não luto. Se você quer ver mais coisas sobre isso, você vai no YouTube e você coloca lá Pastor Joseph Prince. Joseph Prince. Estou falando meio estranho porque caiu um dente meu e a voz está passando pelo buraco do dente e está fazendo esse efeito com a voz meio estranha. Então você vai lá no YouTube, você coloca Pastor Joseph Prince e você vai ver vários vídeos dele pregando e você vai ver muitos testemunhos de pessoas que eram viciadas em pornografia e viciadas no álcool, cocaína, viciadas em todo tipo de pecado que você imaginar agora, mas principalmente nessa área sexual. E muitos deles disseram, e todos eles dizem, Pastor Joseph, depois que eu conheci o Evangelho da graça de Deus, que a batalha não é minha, mas é do Senhor, que existem os frutos do Espírito, eu não tentei mais lutar contra a tentação. Eu apenas descansei na obra concluída e hoje eu sou vitorioso na tentação porque Deus venceu a tentação por mim. O Espírito Santo me libertou, tirou todo o desejo que eu tinha por aquele vício, por aquele pecado, e hoje eu não pratico mais essas obras porque o Espírito Santo tirou o desejo de mim de praticar essa coisa errada diante de Deus, abominação diante de Deus. Você está entendendo? Então você vai ver inúmeros testemunhos. Como você vai ver até testemunhos de cura também. Que a pessoa disse, eu descansei na obra concluída e não lutei mais contra a doença. E a doença simplesmente foi embora. Amém? Quantas vezes? Só ouvindo a palavra, como você está ouvindo agora nessa noite. Você está entendendo? Sem orar, sem tomar posse da bênção, sem determinar a vitória. Mas só ouvindo, eu estava doente de alguma enfermidade e do nada, ouvindo a pregação da palavra, aquela doença que vinha há dias no meu corpo desapareceu instantaneamente ali ouvindo a palavra, só ouvindo. Sabe por quê? Porque a batalha é do Senhor. Amém? Por isso é que Israel aqui obteve a vitória. Então, eu quero ler agora Êxodo capítulo 14. Versos 13 e versos 14, que diz assim: E Moisés, porém, disse ao povo, não temais e estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Pois o Senhor peleja por vós, vós calareis. Amém? Israel aqui estava diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho. Foi quando Deus libertou eles lá do Egito.
Então eles chegaram diante do Mar Vermelho. À frente estava o mar. Atrás deles vinha todo o exército de Faraó, que não era pequeno. Naquela época, o Egito era como se fosse os Estados Unidos da América hoje, uma potência que todas as nações respeitam. E o Egito era rico, estava acima das outras nações, então eles vinham perseguindo Israel. Então Israel estava sem saída, amém? Diante do Mar Vermelho. O povo ali murmurou, o povo ali se desesperou quando viu o mar na frente e Faraó atrás. Quem assistiu aquela novela Os 10 Mandamentos está assistindo, que já chegou se já chegou nessa parte eu não sei. Então você vê lá que quando chega nessa cena, há uma nuvem que durante o dia vai cobrindo Israel naquele deserto, porque lá é deserto. E à noite aquela nuvem vira uma bola de fogo que clareia a escuridão do deserto e aquece Israel, porque no deserto é muito frio à noite e durante o dia é muito quente. Então aquela nuvem era Jesus. Era um anjo de Deus que estava ali naquela nuvem. Era Jesus, na verdade. Então aquela nuvem passou para trás, aonde estava o exército de Faraó, e o dia virou noite para eles. Houve escuridão. E a nuvem soltava raios sobre aquele exército de Faraó, atrasando eles. E Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Mas antes disso, Moisés abriu a boca e falou o que nós lemos aqui. Moisés diz: porém disse ao povo, não temais. Amém? O medo, meu amigo, quando você tem medo de uma enfermidade, quando você tem medo de uma tentação, o medo ele não é de Deus, mas ele é diabólico. Amém? Você está dando lugar, amém, para que o diabo age na sua vida. Israel todinho estava de frente de um homem só, um gigante, só um homem. E ali era uma multidão, eu não sei agora se de 1.000, 10.000, 30.000 pessoas, o exército de Israel era grande, mas aquele povo tudinho ficou amedrontado só com um homem só falando. Você está entendendo? Todo o exército ficou amedrontado com um homem só, desafiando todo mundo para a briga ali, cantando de galo. Mas uma criança, Davi, ele sozinho foi lá e disse: ei, Deus vai me entregar nas tuas mãos. Hoje mesmo. E ele foi lutar com o gigante e recebeu a vitória porque foi Deus quem deu. E depois todo o exército dos filisteus foi derrotado. Meu amigo, não temais, diz o Senhor. Moisés falou a mando de Deus essas palavras. Moisés estava falando o que vinha do coração de Deus. Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. E entenda algo. Tudo isso aconteceu antes dos 10 mandamentos. Porque se você for ler depois que Deus deu os 10 mandamentos a Israel, que fica mais na frente depois do Mar Vermelho, quando aquele povo murmurava contra Deus: Senhor, Moisés, por que você nos trouxe lá do Egito, lá tinha casa, tinha comer para vir morrer nesse deserto? Toda vez que eles murmuravam, eles eram castigados. Muita gente morreu lá no deserto. Você está entendendo? Quando eles temiam os outros exércitos, eles perdiam a batalha. Amém? Porque o medo dá lugar ao diabo, mas ali eles estavam sob a graça. Uma espécie da graça que é derramada hoje, favor imerecido. Foi como Jesus curou o povo sem o povo merecer. Deus livrou o povo do Egito sem eles merecer. Deus livrou por causa da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, eu vou te dar Canaã para você habitar lá, você e sua descendência. Ele fez essa promessa a Abraão e ao seu descendente Isaque e Jacó, seu filho e seu neto. Amém? E de Abraão, Isaque e Jacó veio toda a nação de Israel. Amém?
Então Deus tirou eles lá do Egito pela promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Deus abriu o mar vermelho pela promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Deus tratou com eles através da graça, favor imerecido, e não através da obra, da obediência à lei. Porque aquele povo era pecador. Você está entendendo? Deus está tratando comigo e com você hoje pela sua graça. Paulo chegou em uma cidade, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, você pode ler e você vai encontrar. Não é muito grande Atos, não, você pode ler e você vai encontrar lá. Lá por, eu acho que é do capítulo 13, a mais ou menos no capítulo 17, você vai encontrar essa história aí. Então Paulo chega numa cidade muito idólatra. Em todo canto que Paulo olhava, tinha como uma capelinha, uma casinha ali com várias imagens de escultura dentro daquelas casinhas, e o povo se ajoelhava, acendia as velas, adorava aquilo ali. Então Paulo disse, tinha um lugar daquele ali que não tinha estalta, e lá estava escrito um altar erguido ao Deus desconhecido. E Paulo disse, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, é aquele que eu estou pregando nesse dia. E Deus não levando em conta o tempo da sua ignorância, porque o pecado é ignorância, a idolatria é uma ignorância. Ele disse, Deus não levando em conta os tempos de ignorância de vocês, chama todo mundo ao arrependimento. E no grego a palavra arrependimento é mudança de mente. Amém? Então ele disse, Deus mandou chuva, muitas bênçãos para vocês. Amém? Pela bondade dele. Paulo ali estava, e Paulo disse, olha, não penseis que a divindade de Deus, ela é comparada com obras feitas por mão de homens, artífices, que é as estátuas, os retratos, amém? Que eles diziam ser deuses, amém? Mas veja que Paulo tratou com eles pela graça, nenhum deles merecia receber Deus, porque eles estavam, na verdade, quebrando um dos mandamentos, que é na verdade o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura do que é em cima no céu, embaixo na terra, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra, e nem se prostrarás diante dela, e não lhe prestarás culto. Êxodo 20, você vai ver isso aí. Versículo 4, eu acho que é isso aí. Amém? Então nenhum merecia. Mas Paulo disse que Deus estava tratando com eles pela graça, favor imerecido. Querido, Deus está tratando comigo e com você hoje pela sua graça, que é favor imerecido. Então Moisés, ele disse, estais quieto, porque o povo estava inquieto, com medo dos egípcios matar ele, e com medo porque tinha um mar vermelho, como é que eles iam atravessar? Era muito grande aquela extensão do mar ali na frente deles. Era como um braço de mar que tinha ali na frente deles, mas muito grande, dava vários quilômetros de distância. Uma vez eu vi até um estudioso dizendo que era mais ou menos, eu não lembro agora, mas se eu não estou enganado, era aquela extensão do mar que tinha ali na frente deles, era mais ou menos 20 a 30 quilômetros de distância, assim, para chegar de uma margem da praia para outra margem da praia que ficava o mar na frente. Amém? Possa ser que eu esteja enganado, mas eu vi no passado um estudioso dizendo isso, se eu não me engano foi uma distância mais ou menos assim, pode ser que tenha sido mais ou menos. E Moisés disse, ficai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. Versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Se cale, o povo estava murmurando. E foi isso mesmo que Deus fez. Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche. Moisés levantou a mão, ficou ali, e um vento soprou a noite todinha e abriu o mar em duas paredes. Duas paredes se formaram de água de um lado e do outro, e o chão ficou enxuto, como se fosse um açude seco mesmo, que o chão fica duro. E eles passaram a pé enxuto, não tinha nem lama para eles melar os pés. E aquelas paredonas enormes de água, um do lado e do outro. Parede aí
sabendo como é fundo o mar, né? Parede aí de mais de 50 metros de altura de água, de um lado e do outro. Nunca se viu tamanha coisa aqui na terra. O homem nunca pôde fazer um feito desse. E nem nunca poderá fazer. E os egípcios, depois que Israel ia passando dentro do mar seco, eles entraram lá no mar seco. E quando Israel todinho saiu do mar seco, ali ia muitos velhos, ali ia muita criança, ali ia muitos animais, porque eles levaram os animais deles. Então Deus esperou todo mundo passar. Quando todo mundo passou, Deus deu uma ordem lá do céu que as águas se fecharam e o exército todinho de Faraó com ele morreu ali naquele mar. Amém, meu amado? E momento nenhum Israel precisou pegar em nenhuma lança para pelejar contra aquele povo. Mas Deus pelejou por eles. Amém, querido? Eu não preciso pelejar contra o diabo. Você está entendendo? Eu tenho que descansar no que Jesus fez por mim. Porque a batalha não é minha, mas é do Senhor. Meu amigo, descanse na obra concluída de Jesus por você. Pedro disse a Cornélio: Cornélio, descanse. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados. Cornélio era um homem religioso. Todos os dias ele estava lá dando esmola ao povo. Todo dia ele estava lá fazendo longas orações a Deus. Ele era temente a Deus, ele era bondoso. Ele fazia muito jejum. Você está entendendo? Mas isso não deu a salvação a Cornélio. Um anjo veio lá e disse: Cornélio, Deus tem se agradado, tem se lembrado das suas boas obras. Mas não disse: você vai ser salvo por isso, permanece nisso. Não, o anjo disse: olha, Deus se agradou, Deus se lembrou. Na verdade, a palavra lá no texto é: Deus se lembrou das tuas boas obras. Agora manda mensageiros a Jope para buscar um homem que está lá hospedado na casa de um homem chamado Pedro. E quem está lá hospedado é outro Pedro. Manda chamar ele, que ele vai vir aqui e te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. E no capítulo 11, que é depois do 10, de Atos 10, nós vemos Pedro relatando essa história. Amém? E nós vemos ela escrita também no Atos 10. Agora entenda. Então, Pedro diz: Cornélio, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele estava dizendo: se aquiete, Cornélio. Jesus já fez a obra por mim e por você. Creia tão somente que agora você está sendo perdoado de todos os seus pecados. Amém? Eu vejo hoje, nos dias que nós estamos vivendo, uma ignorância muito grande. Quantas igrejas aí, quantos pregadores estão usando de ignorância, outros estão usando de maldade, amém? E estão enriquecendo com a inocência do povo. E eles ficam pedindo muito dinheiro, e as pessoas vendem casa, vendem carro e vão lá e deixam o dinheiro na igreja, que eles pedem grandes ofertas. E diz que quem der mais vai ser abençoado. Tem gente que está na miséria hoje de tanto dar. Você está entendendo? E eles cantam até uma música que diz assim, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E o povo estão dando tudo que tem na esperança de ser salvo, de receber o perdão de Deus e de receber bênçãos, porque muitos aqui usam, amém? De esperteza e de: olha, se você der 1 milhão à igreja, Deus não vai dar 1 milhão a você, mas vai dar 30 milhões. E quem tem 1 milhão, meu amigo, ele quer mais, ele não se contenta com 1 milhão. Então quem é que quer ter 30 milhões? Se ele tem só 1 milhão, quem é que não quer pular de 1 para 30? Todo mundo quer, rapaz. Então o camarada usa de esperteza e diz: ei, dê 1 milhão que você tem, que Deus vai lhe dar 30, Deus vai lhe dar 100, é 100 vezes mais. O camarada vai lá e dá 1 milhão, na esperança de receber 100 milhões de Deus, 100 vezes mais. Você está entendendo? Meu amigo, onde foi que os apóstolos de Jesus pregaram esse evangelho de vender a salvação, mercadejar a salvação? A salvação é gratuita, as bênçãos de Deus também são gratuitas.
Jesus nunca disse ao povo que eles dessem oferta para ser curado e para ser salvo. Meu amigo, eu sei que na Bíblia está escrito que Deus diz que a gente tem que dar oferta na igreja e dar o dízimo. Mas o dízimo e a oferta eu não vou dar para agradar a Deus e Deus me abençoar. Assim como também Deus disse que a gente tem que dar de comer a quem tem fome, dar de vestir a quem está nu, você está entendendo? Mas na Bíblia não está escrito que eu tenho que dar isso aí para Deus me abençoar, não. Ou no Velho Testamento, se você obedecesse, Deus ia lhe abençoar. Então no Velho Testamento, o dízimo era uma obrigação. Se você não desse, você ia ser amaldiçoado. E existe um espírito devorador que vem na vida daquele que não dá o dízimo. Isso lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento eu não tenho que dar o dízimo mais para ser abençoado. Eu dou o dízimo porque o dízimo ele é como um agradecimento a Deus. Você está entendendo? Deus me deu tudo, então agora eu dou uma parte para honrar a Deus. É simplesmente isso. Não é que eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Não é que eu vou dar a oferta para Deus me abençoar. Eu estou apenas dando em forma de gratidão por tanto que Deus me deu. Você está entendendo? Então eu vou dar de comer a quem tem fome, eu vou dar de vestir a quem está nu. Você está entendendo? Não para agradar a Deus, mas eu tenho que fazer porque aquelas pessoas são um ser humano que nem eu. Aqueles animais que estão passando fome e sede na rua, cachorro, gato e os outros animais. Você está entendendo? Eles são criaturas que Deus criou como eu fui criado também. Então eu tenho que dar a eles também. Sabe por quê? Porque eu fui salvo através de Jesus. Então agora eu estou numa posição do lado de Jesus. Deus é bom. Ele dá de comer a quem tem fome. Ele dá de vestir a quem está nu. Você está entendendo? Ele dá de beber a quem tem sede. Então eu tenho que imitar a Deus agora e fazer o mesmo que Ele faz. Você está entendendo? Mas eu não vou fazer para ser salvo. Eu já estou salvo. Você está entendendo? Eu não vou fazer para agradar a Deus porque Jesus já agradou a Deus por mim, meu amigo. Então, quando a gente muda a nossa mente dessa maneira que eu estou explicando agora, isso aí é o verdadeiro arrependimento. Antes você via Deus como um carrasco que está com um chicote na mão pronto para bater nas suas costas quando você errar, quando você pecar. Mas agora você vê um Deus amoroso. Você está entendendo que mesmo você tendo falhado, mas Ele continua lhe amando. E o seu filho morreu pelos seus pecados lá na cruz. Então você recebe o perdão ali, sem pagar nada. Amém, querido? Então ali o Espírito Santo vem para você e lhe dá a capacidade de ser obediente a Deus. Muitos escândalos têm se levantado no mundo inteiro. E quando eu me refiro a escândalos, são no meio de pessoas que estão pregando a Bíblia, que estão pregando as leis de Deus, dizendo seja santo, porque Deus é santo. Porque se você não for santo, Deus vai jogar você no lago de fogo. Que está escrito lá em Apocalipse, eles falam mais assim com a voz grossa. E você vê que todos os dias, pessoas que estão pregando dessa maneira estão caindo no pecado. A gente vê aí na mídia, cantores, evangélicos, amém? Viciado em cocaína, em crack, em outras coisas, você está entendendo? Em adultério, cantoras que cantam dentro da igreja, que vem passando já por 4, 5 casamentos, você está entendendo? E acha que estão certas. E um dos mandamentos é não adulterarás. O que é adulterar, meu amigo? Eu deixar minha esposa pela outra. Você está entendendo? E vem passando de casamento em casamento. Você está entendendo? Mas diz ser santo, seja santo, guarda a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, senão você vai para o inferno. E aí, quem está quebrando a palavra de Deus? Quem está pecando contra Deus, hein? Eu pergunto a você agora, meu amigo, o fato de eu estar dizendo que você tem que obedecer a Deus, seja santo porque Deus é santo, não quer dizer que eu sou obediente a Deus, não. Agora, no momento que eu aceito o perdão através de Jesus, então ali naquele momento eu posso receber o Espírito Santo e eu digo, meu Deus, eu não posso, eu não tenho a capacidade de obedecer. Você está entendendo? Eu não tenho, Senhor, a capacidade de lhe obedecer. Senhor, eu quero que o teu Espírito me dê a capacidade de ser obediente ao Senhor. Meu Deus, toda vez que eu for tentado, me lembre que essa batalha contra a tentação não é minha, mas é do Senhor.
Aí toda hora que você é tentado, você vai e diz, Satanás, a batalha não é minha, eu não vou lutar para não pecar contra Deus. Deus é quem vai lutar por mim e é quem vai me tornar santo. E você vê, meu amigo, que por maior que seja aquela tentação, ela vai cair por terra. No mundo inteiro tem se levantado gente que diz, eu sou evangélico há 10 anos, há 15 anos, e todo mundo achava que eu era santo, mas quando eu chegava em casa, eu passava a noite todinha num computador, na televisão, assistindo pornografia. Outro dizia eu fumava maconha escondido, eu cheirava crack, eu era brabo, ignorante com a família, batia na esposa, não sei o que. Você está entendendo? E hoje eu fui liberto pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? E ele diz, eu não tentei lutar contra a tentação, porque toda vez que eu tentava lutar, eu caía, mas eu entreguei nas mãos de Deus a batalha. Amém? E os frutos do Espírito, que é a verdadeira santidade, se manifestaram na minha vida. Amém? Dizem eles nos testemunhos. Meu amigo, minha amiga que está em casa, me assistindo nesse dia de domingo, a batalha não é nossa, mas é do Senhor. Se você crer dessa maneira, você vai ser vitorioso nessa batalha. Eu quero por aqui encerrar as minhas palavras. Essa foi a parte 2 da nossa mensagem. Domingo que vem, ou melhor, quarta-feira à noite, a partir das 7h30, quarta-feira agora, eu vou fazer a última parte dessa mensagem. Hoje nós passamos aí mais ou menos 1 hora na mensagem, aí 1h10. Então, quarta-feira, a partir das 7h40. A partir das 7h40 eu estarei aqui de volta trazendo a terceira parte da mensagem. E nós vamos fazer de tudo para a mensagem não passar de meia hora. Vai ser só meia hora de mensagem. Então, eu convido a você a estar aí a partir de quarta-feira para nos acompanhar aí nessa mensagem. Eu quero mandar nesse momento uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, e desejar que a graça de Deus seja sobre nosso amigo Josivaldo Roseno, e também o nosso amigo Josimar Medeiros, que mora, se não me falha a memória, ele mora lá em Minas Gerais, né? Então que Deus abençoe a vida dele, a família dele, a esposa dele, nosso amigo também Josivaldo Roseno aí. E todos os outros que estão nos acompanhando pelo Facebook também. Então, por aqui eu quero encerrar minhas palavras, mas antes eu quero orar por você aqui. E quero orar pelo favor de Deus aqui sobre o Nordeste do Brasil, para que Deus mande um ano abençoado de chuva. E nós vemos aí em noticiário de rádio, de TV, que está vindo chuva para o Nordeste, né? Já teve canto aí de dar até enchente na cidade, da água aí com mais ou menos meio metro de altura dentro da cidade em alguns cantos. Então Deus está começando a mandar chuva para o Nordeste, amém? Pela graça dele, que é favor imerecido. Ele está mandando sem o povo merecer, amém? Então eu vou orar nesse sentido aqui. E quarta-feira nós estaremos de volta trazendo a última parte dessa mensagem. Então eu vou mostrar aí 1 João capítulo 21, amém, do 1 ao 15. Não sei se nós vamos ler todos os versículos, vamos ler alguns. E talvez também nós vamos ler outros versículos aí em outra parte da Bíblia, amém? Encerrando a nossa mensagem. Então, querido, feche seus olhos agora e ore comigo com fé. Você que está enfermo também, ore. Amém? Você que tem alguém que você quer oração por ele, ore conosco agora apresentando essa pessoa. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu te apresento agora a vida de todos que estão em casa nos vendo nessa noite, Senhor. No nome de Jesus eu te apresento essas vidas e eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, entre em providência agora na vida desse homem, dessa mulher que está nos assistindo. Meu Pai, vem trazendo a cura para a vida dele, para a vida dela. No nome excelentíssimo de Jesus é que eu te peço. E no nome de Jesus, eu levanto a minha voz no mundo espiritual
E eu digo em nome de Jesus, espírito de enfermidade que entrou nessa vida, espírito de tentação, essa batalha não é desse homem, essa batalha não é minha, mas é do Senhor. Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, essa batalha é dele, nós não vamos lutar contra você. Em nome de Jesus, pega o teu mal agora, a tua enfermidade, porque a batalha é do Senhor e é Deus quem peleja por mim, por esse homem e por essa mulher. Então, no nome de Jesus, pega o que é seu e saia dessa vida agora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Toda tentação, todo mal, saia da vida desse homem agora, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus eu oro agora, pedindo que pela tua graça, que é favor e merecido, o Senhor manda um ano abençoado de chuva para o Nordeste. Esse 2018, o Senhor manda muita chuva para o Nordeste, que os reservatórios se encham, que sangre e que haja muita fartura no Nordeste, no Brasil esse ano e em todo o Brasil, para a honra e glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, crendo que a batalha não é nossa, mas é do Senhor. Que a batalha de vir chuva para o Nordeste, um ano abençoado, não é nossa, Senhor, mas é do Senhor. Então nós entregamos a batalha nas tuas mãos, descansamos na obra concluída de Jesus, que somos curados, que somos salvos em Cristo, e que o Senhor vai mandar chuva não pela nossa obediência, mas pela obediência do seu Filho em nosso lugar lá na cruz. Amém, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Querido, por aqui eu encerro essa transmissão de hoje. Amém? Do Evangelho da Graça de Deus. Mensagem que tem por título A Batalha é do Senhor, parte 2. Quarta-feira, a partir das 7h40, nós estamos aqui de volta trazendo a terceira e última parte da mensagem. Então, até quarta, que Deus te abençoe a todos.